Olá, boa noite, eu sou a Cíntia. Vou apresentar para vocês o trabalho com o tema Saúde de pessoas e crianças em situação de rua. Então, como definição desse grupo de pessoas em situação de rua, segundo o decreto 7.053/09, esse grupo seria um grupo heterogêneo, de pobreza extrema, que utilizam de largadouros públicos e áreas degradadas, assim como unidades de serviço de acolhimento, como moradia. Né? Essa população em situação de rua em 2008 foi considerada como aproximadamente 50 mil pessoas, e isso nas 75 maiores cidades brasileiras. Atualmente, o governo federal utiliza de dados do Cadastro Único. Né? No mês de junho de 2020, assinalaram 175.448 famílias em situação de rua, incluindo, né, nesse número, nessa estimativa, famílias unipessoais, de um único indivíduo. O estudo mais recente do IPEA, 2020, ele indica aproximadamente 222 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Então, dentre as características socioeconômicas que ajudariam a gente a traçar um perfil dessa população, a gente tem alguns dados que são que 82% dessa população são homens, 53% estão na idade entre 25 e 44 anos, 67% são negros, 52,6% ganham entre 20 e 60 reais por semana, 52% possui parente morando na mesma cidade. E dentre as razões para essa ida às ruas desses moradores, 35,5% são problemas com álcool e drogas, 29,8% alegam que a causa seria o desemprego, 29,1% remetem desavenças com parentes por motivos, e 5,6% são outros motivos diversos aí, apresentados por essa população. E os principais diagnósticos dessa população estão a dependência alcoólica, doenças pulmonares, úlceras ou dores em membros inferiores. 60% dessa população já foi internada em pelo menos uma instituição. Então, já passaram por instituições públicas de apoio, né? Então, esse número seria um número muito grande, que mostra uma evasão muito grande dessa população que já foi assistida por alguma política de saúde. Então, dentre as instituições mais citadas estão centros de referência sobre drogas, abrigo institucional, casa de detenção, hospital psiquiátrico, orfanato e FEBEM. Falando agora mais especificamente das crianças em situação de rua, a gente traz dados que mostram que mais de 150 bilhões de crianças em situação de rua no mundo. No Brasil, especificamente, nós temos 23.973 crianças e adolescentes na rua, sendo que 63% vivem nessa situação por conta de brigas ou violências domésticas. 72% dessas crianças são do sexo masculino e 50% delas já estão na rua há mais de um ano. Além disso, a gente tem outros dados aqui que abrangem crianças não só em situação de rua, mas também crianças de pobreza extrema, né? Crianças não têm acesso a direitos básicos, né? 13,3 bilhões de crianças não têm saneamento básico, 8,8 não têm acesso à educação, 7,6 não têm acesso à água potável e 5,9 não têm acesso à moradia, o que fere, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 7, traz que a criança ou adolescente ele tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, analisando esses dados, a gente vê que, infelizmente, a nossa realidade está muito diferente do que o artigo prevê. O maior desafio relacionado à saúde de pessoas em situação de rua é justamente definir saúde e doença nessas condições. Para a grande maioria dessa população,
foi entrevistada num dos estudos que a gente tomou como base para o trabalho, foi que saúde seria o simples fato de conseguir se locomover, que seria uma situação essencial para a vida na rua, né? Poder se locomover para buscar um alimento, buscar um abrigo, um lugar melhor, um lugar mais tranquilo para estar, né? E algumas situações, definidas doenças para a gente, né? Como a dependência química, problemas vasculares, feridas que não cicatrizam, fraturas ou até mesmo, né, essa incerteza da alimentação ou não e a ausência de condições básicas de higiene pessoal se tornam tão comum nesse meio que para eles não consideram isso como uma doença. Porém, nesse mesmo estudo também relata que a busca por atendimento médico, ela está correlacionada com esses problemas, né? Com a dependência química, problemas vasculares, né, nos membros inferiores, que aí impossibilitariam o fato de estar se locomovendo, feridas, muitas vezes nos pés, fraturas, às vezes causadas por brigas entre eles, e a falta de alimentação, né? Deficiência nutricional, entre outros fatores. Então, são buscas por esses serviços de saúde, porém, para eles, o entendimento deles é tão comum que já deixa de ser visto como uma doença. Então, tem uma citação até de um profissional também, que a gente colocou aqui, que é sempre útil ao profissional da saúde que lida com esse grupo social realizar o exercício mental de encadear as causas de problemas de saúde originados pelo fator vida na rua, né? E um outro dado importante também desse mesmo estudo fala que as pessoas se encontram nessa situação de rua muitas das vezes porque saíram das suas casas, para a cidade grande em busca de tratamentos e por falta de recurso, de acesso à saúde, eles acabam se encontrando incapacidade também de retornar às suas casas por problemas financeiros, dificuldades econômicas, eles não conseguem retornar às suas casas e acabam ficando em situação de rua nas grandes cidades, né? E violência cuja motivação principal foi a condição que a violência doméstica, né? Cuja motivação principal foi a condição da situação de rua dessa vítima. Então, a situação da população de rua ela se tornou ainda mais complicada, né? Durante a pandemia de Covid-2019. E a pandemia se tornou mais um reflexo de desigualdade mesmo. Mesmo não tendo uma disseminação centralizada, a gente entende que as pessoas que não têm acesso a uma casa estão incapazes de se isolar, por isso muito mais propensas a contrair o vírus, além de não ter, né, acesso a produtos básicos de higiene pessoal, água, sabão, álcool em gel, até mesmo acesso à informação, uso da máscara por muito tempo. A população de rua ela não conseguia nem entender o que estava acontecendo, o motivo de uso de máscara pela população, né? Então, isso demonstra ainda mais a importância de políticas públicas para o auxílio das pessoas em situação de rua, né? Que é de extrema importância, porque pode ser realmente um ponto decisivo entre vida e a morte dessa população. E um outro ponto importante é que durante fevereiro e março do ano passado, né, no momento de maior eclosão da pandemia, a estimativa era de 222, 221 mil pessoas em situação de rua. Porém, tudo indica que esse número aumentou. Como citado lá nos slides anteriores, um dos motivos, né, que levam as pessoas à situação de rua é o desemprego, que a gente sabe que infelizmente teve um grande aumento, né, durante esse período da pandemia
e por todas as medidas que foram tomadas, enfim. Então, como forma de enfrentamento para a Covid-19, como havia levantado, foi investido muito em informação mesmo, né? Algumas das orientações produzidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foram elaboradas cartilha de atendimento e acolhimento emergencial à população em situação de rua no contexto da pandemia da Covid-2019 e cartilha de protocolo para as organizações religiosas e da sociedade civil sobre atendimento e acolhimento à população em situação de rua no âmbito da pandemia Covid-2019. Né? Além disso, tivemos plano de contingenciamento para a população em situação de rua. Esse plano ele teve uma eficácia muito grande, né, em Porto Alegre. Foram conjuntos de medidas implantados em Porto Alegre visando oferecer condições básicas de sobrevivência na pandemia. Já em Minas Gerais, nós tivemos o plano de ação visando o acolhimento dessas pessoas em um maior cuidado com as que fazem uso abusivo de drogas e álcool, além da nota técnica 768/2021, que possui orientações referentes à vacinação de pessoas em situação de rua contra a Covid-2019, já que muitas das vezes é a única forma de proteção dessa população, né? Devido à falta de estrutura, de acesso a produtos de higiene básico, a vacinação seria a única forma de proteger essa população. E um dado importante sobre a nota técnica é que nela garante o acesso à população de rua à vacinação, independente da apresentação de documentação, comprovante de residência. Então, isso visa dar acesso, de fato, a essas pessoas que poderiam encontrar algum empecilho aí na busca da vacina, da tentativa de se imunizar. Então, a fim de garantir o acesso, né, dessa população a condições mínimas, foram criados alguns decretos, como o decreto número 7.053, de dezembro, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e dá outras providências. O decreto 9.894, de 27 de julho, que dispõe sobre o Comitê Intersetorial e Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da População em Situação de Rua, a Resolução número 40, de 13 de outubro, que dispõe de diretrizes para a promoção e proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para a População em Situação de Rua, e a portaria número 1.253, de 18 de junho, que institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios e Distrito Federal com equipes de consultório na rua, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente à Covid-2019. Então, quando se trata de uma abordagem e acolhimento de uma população em situação de rua, isso demanda ainda mais dos profissionais uma observação e uma escuta qualificada, né, para entender de fato qual que é a real necessidade dessa população. Além de ser uma população que ela já está acostumada, extremamente fragilizada, a encontrar inúmeros empecilhos para ter acesso a serviços, existem algumas barreiras para assistência, que estão listadas aqui, como hospitais que exigem acompanhante para a pessoa em situação de rua ser atendida, UPS tradicionais não acostumados a descrever moradores de rua, o SAMU, por considerar um problema social, muitas vezes tem dificuldade em atender pacientes que julgam em ser situação de rua, horários de consultas às vezes são incompatíveis, né, com os horários de sobrevivência, profissionais da saúde alheios à realidade, e prescrevem medicamentos inexistentes na rede ou muito caros, né, que seriam impossíveis de serem adquiridos por essa população. Falta de vagas suficientes em psiquiatria e hospitais gerais para a população, dificuldade na dispensação de medicamentos para quem não pode comprá-los, serviços
nem suporte a usuários de álcool e droga em quantidade suficiente, falta de habilidade para profissionais trabalharem com a população em situação de rua, dificuldade do acesso a vagas em leitos de urgência, locais adequados para o restabelecimento após alta hospitalar em quantidade suficiente. Muitas vezes, né, o paciente vai ser tratado, mas ele não vai ter um local adequado para ele continuar, né, o tratamento ali após a alta. E não tem o hospital, muitas vezes não tem estrutura também para manter esse paciente ali por muito tempo. Dificuldade dos usuários com marcação de consultas especializadas, não tem acesso à guia de referência quando as consultas são marcadas, ou seja, quando essas consultas vão demorar, né? Seria o 13º ponto aqui. E depois não tem como localizar esse paciente e comunicar, né, sobre a marcação da especialidade. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o consultório de rua e a sua importância, né? O consultório de rua ele foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica em 2011, visando ampliar o acesso à atenção básica de saúde à população em situação de rua. Pela portaria número 122, de 25 de janeiro, ela define as diretrizes de organização e funcionamento das equipes de consultório de rua. Basicamente, são equipes multidisciplinares, que podem ter profissionais da enfermagem, educação física, psicólogos, terapeutas, assistente social, cirurgião, dentista, que vão atender, né, de forma itinerante e, quando necessário, eles vão direcionar esses indivíduos a instalações de unidade básica de saúde. Né? O consultório de rua ele envolve equipes multiprofissionais, como eu já havia dito, podendo ser organizados em 3 modalidades. Que seriam essas modalidades? Modalidade 1, ela é composta por 4 profissionais, modalidade 2, 6 profissionais, e a modalidade 3, ela é a única modalidade que tem, entre esses profissionais, um médico, né? Porém, assim, mesmo sendo somente uma dessa modalidade que tem a presença, né, propriamente dita, do médico, esse atendimento, né, o trabalho do consultório de rua, ele é de extrema importância para auxiliar, para triar e, se necessário, direcionar esses indivíduos para um atendimento médico, né, caso seja avaliado, de fato, a real necessidade desse atendimento. Aqui nós podemos citar algumas unidades que atuam auxiliando a população em situação de rua, que seria a Associação Nacional de Criança Não é de Rua, Movimento Nacional da População de Rua, Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua, Fórum Nacional da População em Situação de Rua, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, além de unidades de assistência social, seriam centros de referência de assistência social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Centro POP, Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiências, Pessoa Idosa e suas famílias, Unidade de Acolhimento, Lar, Abrigo Institucional, República, Residência Inclusiva, Casa de Passagem e Família Acolhedora. Como outras formas de lidar com o problema, nós temos o modelo Moradia Primeiro, que tornou-se uma política pública primeiramente testada na cidade de Nova York, em 92. E nesse modelo de moradia, ele é um ponto de partida e não um ponto final. É a primeira coisa a ser oferecida antes de qualquer outro apoio, qualquer outra intervenção. Ele vem se mostrando uma proposta inovadora e com alto grau de eficiência, né? Uma vez que a média de permanência nessa moradia ela gira em torno de 80% e 90%, muito diferente da realidade, né, que nós já vimos lá atrás, que uma grande parcela da população em situação de rua já passou por algum apoio e 60% dessa população evadiu, né, não se manteve por muito tempo. Então, nesse modelo, a gente percebe 80%, 90% de permanência após 2 anos de ingresso no projeto. Então, esse modelo ele já está sendo
executado nos municípios de Curitiba, também já foi implementado em Porto Alegre, e também é a base do projeto Ruas, né, que é uma ONG carioca que atua com o objetivo de gerar oportunidades para aqueles em situação de rua desde 2014. Além disso, uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, juntamente com a Escola Nacional de Educação Pública, promove cursos de direitos da população em situação de rua. Esses cursos oferecem uma formação no Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, adaptada aos contextos de atuação na rede intersetorial de atendimento e direitos para a população em situação de rua. Ele tem como objetivo capacitar, né, a rede de serviço da população em situação de rua, nos territórios para criar e manter e melhorar os processos de atendimento, além da garantia dos direitos para essa população específica. Então, uma análise sobre o tratamento do problema, né, a gente pode dizer que a análise do viver na rua, dos equipamentos sociais e da saúde disponível indica a necessidade de criação de modelos específicos e ações adequadas de atenção a esse grupo, em que o acolhimento dessa classe de usuários torna-se a questão central. Isso porque, né, como foi levantado durante o trabalho, esse acolhimento, a forma como esse cidadão ele vai ser recebido, está diretamente relacionada ao sucesso dessa política pública, né? Dessa política de saúde. Uma vez que a recepção desse indivíduo ela não vai ser adequada, ela não vai entender, ela não vai compreender as reais necessidades desse indivíduo, ela não vai ter uma efetividade. Então, não adianta simplesmente ter o equipamento social ali disponível, sendo que ele não está de fato adequado, o pessoal, né, a equipe que vai amparar esse morador, ela não vai estar de acordo com a necessidade real dele. Então, a população em situação de rua, além de enfrentar uma variedade de barreiras nos usos de serviços de saúde, muitas vezes tem dificuldade também de identificar o local apropriado para procurar assistência. A gente volta no ponto do acesso à informação, né, do quão prejudicada essa população ela é com relação à acessibilidade à informação mesmo. Então, seria também um ponto, né, a ser trabalhado, a ser melhor desenvolvido, de uma maneira como que essa população vai ter acesso a essa informação, aonde ela vai procurar, como que ela vai saber, né, aonde ela vai procurar ajuda, de acordo com a necessidade dela ali do momento. Além disso, são poucas as equipes específicas, né, voltadas para esse público. E as equipes tradicionais, elas não têm uma formação, elas também não têm acesso ao conhecimento de como trabalhar com esse público, né? E esses núcleos tradicionais, eles nem sempre vão estar de portas abertas para esse grupo social. Então, aí volta a questão do acesso à informação, capacitação do núcleo profissional mesmo para conseguir atender a essa população. E os serviços de urgência, eles são, em sua maioria, distantes e inacessíveis, né? Aí o processo se torna ainda mais complicado. Aí está relacionada à questão da identificação, o fato de não ter, né, às vezes, uma documentação, não conseguir comprovar onde mora, são fatores que acabam desencorajando a busca desse recurso, né? Muitas vezes o morador ele nem vai procurar buscar um hospital porque ele acha que ele não vai conseguir ser atendido. E a falta de simpatia e sensibilidade da equipe, ou inabilidade, né,
de um único local para atender uma variedade de problemas apresentados por esses moradores de rua são uma barreira adicional. Isso quer dizer que, além de toda essa dificuldade, às vezes, de encontrar um local, quando esse local ele é encontrado, muitas das vezes ele não tem a capacidade de atender à necessidade de um todo, né? O que aquele morador busca, o que aquele cidadão ele busca ali, ele não vai encontrar nesses núcleos. A gente pode falar e também, né, voltar a relevar a situação de crianças, né? Que aí teria necessidade de uma equipe mais especializada ainda, né? E infelizmente isso não é a realidade. Aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Agradeço a atenção de vocês e boa noite.